E a gente vai começar esse vídeo interagindo. Gosta do conteúdo que eu publico? Já deixa o seu like aí. É a primeira vez que você me vê, já deixa o seu like aí. Inclusive, põe aqui nos comentários hashtag primeira vez. Não é segunda, terceira, quarta, quinta? Coloca aí hashtag segunda, terceira, quarta, quinta. Quanto mais eu souber de você, mais focados serão os conteúdos que eu compartilharei com você aqui no canal. E vamos lá? 5 dicas para você fazer uma boa apresentação diante de um público. Quer saber? Eu não vou dar só 5 dicas não, vou dar logo, são 8 dicas. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas extremamente práticas e fáceis para você aplicar, no entanto muito poderosas para você montar suas apresentações. Antes de você falar em público, tem alguns pontos importantes que você precisa fazer e são essas dicas que eu vou compartilhar com você agora. Dica número 1. Planejamento. Você precisa se planejar antes de ir lá fazer a sua apresentação. E para falar no planejamento, precisa ter alguns pontos que são chave. Por exemplo, você precisa ter clareza de qual é o tema que você irá apresentar. Nossa, Gi, mas pode ser tanta coisa. Qual é o tema central? Além de saber qual é o tema central, qual é o público? Quanto mais você souber do público, mais diretiva, mais estratégica será a sua apresentação. Sabe qual é o tema? Sabe quem é o público? Terceiro ponto importante do planejamento é onde será a apresentação? Qual é o local? Porque às vezes, se o local for um espaço com uma acomodação assim, com uma poltrona bem gostosa, tipo essa, e mais escurinho, esse lugar aqui que eu tô hoje, por exemplo, é super claro, inclusive eu tô aqui mostrando essa vista linda pra você. Se o local for bem aconchegante, meio escurinho, você precisa tomar cuidado, uma estratégia diferente você terá que utilizar, do que se for um ambiente menor, maior, tudo isso é importante. Então, quando você vai fazer o planejamento, você precisa saber onde. Quarto ponto importante dentro do planejamento é você saber qual é o objetivo. Para que você vai fazer essa apresentação? Qual é o resultado que você quer alcançar com ela? Que objetivo você quer atingir? Que objetivo você quer que as pessoas atinjam ao estarem na sua apresentação? E por último, o último ponto do planejamento é como você fará essa apresentação. Você fará essa apresentação como? Em pé, caminhando, utilizando recursos audiovisuais, filmes, data show, o quê? Como você fará? Ah, você fará de uma forma a construir junto com o público? Não, você vai apresentar tudo sozinho. Essa etapa, número 1 do planejamento, ela é fundamental para você ter sim um efeito uau quando você estiver se apresentando diante de um público. Dica número 2, roteiro. Qual é o roteiro que você vai seguir? E aí, dentro do roteiro tem alguns fatores importantes também. Por exemplo, o primeiro é você fazer uma introdução de impacto. A sua introdução tem que conquistar a atenção e o interesse do público. Senão, você vai ter pessoas ali de corpo presente, mas não conectadas com você. Além da introdução de impacto, você precisa contar uma história no meio da sua apresentação. História é o poder, história conecta. Desde criança nós adoramos histórias. Mamãe, lê uma historinha pra mim. Papai, lê uma historinha pra mim. Porque a história passa emoção, a história gera aprendizado de forma mais profunda. Então conte sim histórias dentro do seu roteiro. Terceira dica dentro do roteiro é a seguinte: conte a sua ideia. Qual é a sua ideia? Se você pudesse eliminar todos os outros fatores da sua apresentação e ficasse com uma única ideia, qual seria? Foque nela. Além disso, você precisa focar no que você tem de melhor. Ao falar diante de um público, ao construir o seu roteiro, você precisa mostrar a sua melhor versão. E aí, quanto mais você viver a sua melhor versão nos bastidores, mais fácil fica fazer isso diante de qualquer audiência. E por último, o último ponto do roteiro é você fazer uma conclusão poderosa. Aquela conclusão que deixa um gostinho de quero mais. Inclusive, tem vários vídeos que eu falei sobre isso no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, eu vou deixar o link aqui nesse episódio para que você inscreva-se. Ao se inscrever, clica no sininho que toda vez que eu publicar um novo conteúdo, adivinha? Você será notificado em primeira mão. Dica número 3. Seja estratégico no seu visual. No seu visual, sim, que roupa você vai utilizar, que acessórios você vai utilizar. Você, homem, vai falar com barba, sem barba. Você, mulher, vai estar de salto, não vai estar.
cada acessório, cada detalhe do seu visual, ele é muito importante. E também, obviamente, o visual dos seus slides, da sua apresentação em si. Faz total diferença. Tome cuidado na escolha dos slides que você vai utilizar e a forma que você vai construir. Quais são os recursos audiovisuais que você escolhe estrategicamente utilizar nessa apresentação? Cuide do visual deles. E uma dica para você fazer slides bem interessantes, inclusive também tem vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, é você trabalhar com contrastes, trabalhar com cores, com imagens, mas tudo muito bem alinhado e com uma resolução muito boa. Dica número 4. Controle as suas emoções e passe emoção. Não adianta você só controlar suas emoções e não ficar nervoso, não ficar ansioso, não demonstrar timidez. Mas você precisa, além de controlar suas emoções, passar emoção. Uma apresentação onde a pessoa não passa emoção, não conecta. A não ser que você queira um monte de peixe morto ali te assistindo, tudo bem. Se não, se você quer que as pessoas aprendam, que elas interajam, que elas estejam conectadas com você, você precisa definitivamente passar emoção. Inclusive, tem um e-book que eu escrevi, que são 7 erros e 7 soluções para uma pessoa falar em público. O que trava uma pessoa na hora dela falar em público? Ih, o sol entrou agora. Vai ficar mais escuro ainda o vídeo, mas tudo bem, vamos continuar. Nesse e-book eu falo sobre 7 erros que travam uma pessoa na hora de falar em público e suas 7 soluções. Se você ainda não fez o download, é gratuito. Vou deixar o link aqui também para você fazer. Eu falei que eu ia só dar 4 dicas, mas quer saber? Eu vou te dar 8 dicas. Ao invés de 4, eu vou dobrar 8 dicas para você. Então, dica número 5. Foco no conteúdo central. Qual é a sua única ideia? Um erro que eu percebo das pessoas ao falarem em público é o seguinte: elas têm tanta coisa que elas gostariam de passar, elas têm tanto conteúdo que elas vomitam, nojento, né? Mas elas vomitam um monte de informação e aquele público, naquele momento, às vezes não tá precisando de tudo isso. É como se naquele momento as pessoas precisassem de mingau e você vem com uma feijoada. Você precisa entregar o que aquele público precisa naquele momento e entrega um pouco mais para agregar mais valor ainda. Descubra qual é a sua única ideia, descubra qual é o cerne, o coração da sua apresentação e foca nela. Foca nela ficou esquisito, né? Mas tudo bem. Dica número 6. Tenha clareza de qual resultado você quer alcançar. Não você somente com a apresentação, mas você enquanto apresentador. Palestrante, professor, treinador, não importa. Imagina que a palestra terminou agora, que sua apresentação terminou agora. Qual é o resultado que você quer alcançar? Qual é o impacto que a sua apresentação você quer que ela gere na sua carreira, no seu posicionamento, no seu negócio? É muito importante você saber qual é o resultado. Dica número 7. Use boas imagens. Eu falei há pouco na dica número não sei qual, já esqueci, mas eu falei sobre a questão de usar slides e tal. É importante nos slides você não trazer só texto em slide é chato. Inclusive, um erro é a pessoa ficar lendo os slides. Meu Deus, se a sua apresentação tá toda no slide, não precisa de você. Manda o slide que o povo lê. Pronto, é autodidata a sua apresentação. Não precisa de você estar ali falando. Agora, não coloque todo o texto, coloque frases-chave e use imagens. As imagens conectam com o público e às vezes elas marcam o conteúdo que você está falando. Já aconteceu de eu ministrar palestras, por exemplo, para pais educadores, e uma pessoa falar para mim assim no final da palestra: nossa, sabe aquela hora que você falou sobre autoestima e tinha um passarinho no slide? Meu Deus, slide com passarinho. Nem eu lembrava, mas havia marcado a pessoa quando eu falei da autoestima e tinha um passarinho. Então, use imagens sim, imagens com qualidade, imagens nítidas. Faça o seu próprio banco de imagens, porque elas agregam mega numa apresentação uau. Importante no uso das imagens. 1, elas têm que ser impactantes. 2, elas têm que estar conectadas ao público. Por exemplo, quando eu dou meu workshop de oratória dentro das empresas, eu utilizo mais imagens de executivos. Quando eu faço o mesmo projeto de oratório, o mesmo workshop para adolescentes, num projeto social que eu ajudo, as imagens são de adolescentes. O que tem a ver uma imagem de um executivo? Nada. Então, além das imagens terem que ter uma boa resolução, elas têm que ser impactantes e adequadas ao público. Dica número 8. Eu falei para você também
por cima sobre o poder de você contar a história no meio do seu roteiro. História é extremamente poderosa. E aí, para você contar, você tem algumas opções. Por exemplo, você pode utilizar de metáforas, ou você pode contar a sua própria história, ou você conta a história de alguém dando o nome da pessoa, ou de alguém falando que é sigiloso e não conta o nome. Ou simplesmente, o último ponto é você contar uma história que todo mundo conhece, que já ouviu falar, mas que você queira dar ênfase em algum aspecto. História conecta, história é uma ferramenta poderosa. E se você quiser saber mais dicas para você fazer uma apresentação de impacto, uma apresentação onde você passe confiança, faça o download do livro digital gratuito para você, tá aqui na descrição do link. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você tem dúvidas, perguntas, comentários, deixa aqui também. Eu quero interagir com você. Importantíssimo, importantíssimo, falando em comentários. No próximo episódio que eu for compartilhar aqui com você, eu vou ler os últimos comentários aqui do canal do YouTube, então vai dar tempo de você fazer o comentário desse vídeo aqui pra gente interagir, inclusive na gravação do próximo episódio. Combinado? Então eu tô aqui esperando o seu like, esperando o seu comentário. E importante, eu tenho uma pergunta pra você. Dessas 8 dicas que eu compartilhei com você, qual delas você mais gostou? A dica número 1 sobre planejamento, a dica número 2 sobre roteiro, a dica número 3 sobre ser estratégico no seu visual, a dica número 4, controle das emoções e passar emoção, ou a dica número 5, foco no conteúdo central, qual é a sua ideia master, dica número 6, qual é o resultado que você quer alcançar, dica número 7, usar boas imagens, dica número 8, contar histórias. Dessas daqui, qual foi a que você mais gostou? Tem alguma que você gostaria que eu falasse mais? Deixa aqui nos comentários também. Do mais, um beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!